Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
nós, Cristo. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: saia de tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, conforme o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousou a graça sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Uma nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos filhos, iniciamos o período quaresmal celebrando a quarta-feira de cinzas e pela recepção das cinzas manifestamos o propósito de buscar pelas práticas religiosas da oração, do jejum e da esmola a conversão do coração. Esse itinerário quaresmal nós fazemos, sobretudo, tendo presente a palavra de Deus que ilumina os nossos passos, para que, à luz da palavra de Deus, pelas práticas religiosas, a conversão aconteça efetivamente. A imposição das cinzas, além de expressar o nosso compromisso em viver este tempo de penitência, oração e esmola, também indica a nossa condição mortal. A Quaresma, no seu início, estava reservada àqueles que recebem, na noite santa da Vigília Pascal, os sacramentos da iniciação à vida cristã. Com o passar dos séculos, a Igreja estendeu a Quaresma a todos os fiéis. E nós, como batizados, vivemos a Quaresma tendo presente a Páscoa litúrgica, aquela que vamos comemorar no Tríduo Pascal, sobretudo na Vigília Pascal, e também a nossa Páscoa definitiva, isto é, a nossa morte. Porque nós temos entre a vida passageira e a vida eterna, entre esta vida e a eternidade, o tribunal de Cristo. Nós passaremos pelo juízo particular e no juízo particular será revelado o nosso destino eterno. Como almejamos viver eternamente com Deus e desfrutar das alegrias do céu, é necessário que busquemos o arrependimento, pois o arrependimento é fundamental, essencial para que nós possamos entrar na eternidade e participar das alegrias do céu. Sem arrependimento, sem busca sincera de mudança de vida, não é possível entrar no céu. Portanto, as cinzas que nós recebemos indicam essa condição. Nós somos mortais, estamos de passagem, somos transeuntes, estamos passando pelo mundo. A nossa morada definitiva é o céu. Contudo, para entrar na morada definitiva, para viver as alegrias do céu, é necessário que busquemos sinceramente o arrependimento de todos os pecados. Repito, de todos os pecados. Na liturgia do primeiro domingo da Quaresma, todos os anos ouvimos a narrativa das tentações de Jesus, segundo o evangelista daquele ano. Neste ano nós ouvimos a narrativa segundo o evangelista São Mateus. Na meditação que fizemos, consideramos sobretudo dois aspectos importantes. Primeiro, nós estamos suscetíveis às tentações.
Ser tentado não é um sinal negativo. Ser tentado é um sinal positivo. Pois a finalidade da tentação do diabo é levar os filhos de Deus à perdição. Quem está na perdição não precisa ser tentado, porque a finalidade da tentação já foi alcançada. Se nós passamos pela tentação, isso é um bom sinal. Significa que nós estamos nos esforçando para percorrer o caminho de Deus. Isso significa que nós estamos procurando viver conforme a vontade de Deus. Assim como Jesus foi tentado, todos nós passamos pela tentação. E o outro aspecto fundamental: como todos estamos sujeitos às tentações, Jesus nos ensinou a vencer as tentações. E foi sobretudo duas grandes dicas que nós recebemos de Jesus através do Evangelho. Primeiro, Jesus é conduzido pelo Espírito. Para vencer as tentações é necessário que nós sejamos guiados pelo Espírito. Qual o Espírito? O Espírito de Deus. Nós não podemos ser guiados pelo Espírito do mundo. Nós não devemos ser guiados pelos desejos da carne. Nós devemos ser guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus. O homem que é conduzido pelo Espírito vence as tentações. Deixar-se conduzir, guiar pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Nós, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, não somos capazes de vencer as tentações. Nós não teremos condições, por nós mesmos, de vencer as tentações do diabo, uma vez conduzidos pelo Espírito de Deus, que nos une a Cristo Jesus. Unidos a Cristo, nós vencemos as tentações. Papa Francisco disse: não dialoguem com o diabo. Se nós queremos medir força com a tentação, imaginando que nós temos condições de vencê-la, nós vamos perder. Precisamos recorrer ao Espírito de Deus e deixar que o Espírito Santo nos conduza. E a segunda dica de Jesus no Evangelho: nós vencemos o tentador pela palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus cita um versículo da Sagrada Escritura. Como no primeiro domingo, no segundo domingo da Quaresma, todos os anos nós ouvimos a narrativa da transfiguração de Nosso Senhor na montanha. Ouvindo a narrativa da transfiguração, especialmente segundo a versão de São Mateus, nós compreendemos que a transfiguração, ela faz referência ao Antigo Testamento. Os elementos da cena da transfiguração de Cristo são elementos presentes no Antigo Testamento. E esses elementos indicam a manifestação de Deus. Nós estamos diante da teofania. Deus que se manifestou no Antigo Testamento também se manifesta no Novo Testamento, especialmente através do seu Filho Jesus. A cena da transfiguração é uma cena de teofania. Deus se manifestando na vida dos discípulos, da igreja que nasce da missão de Cristo. Deus se manifesta como Ele se manifestou na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Nós contemplamos na cena da transfiguração Cristo revelando a sua glória. É importante situar a transfiguração no contexto do Evangelho. Nós, lendo o Evangelho, vamos encontrar antes da transfiguração o primeiro anúncio da paixão de Nosso Senhor. Jesus anuncia explicitamente a sua paixão e morte de cruz. Mas os discípulos não estão compreendendo o que Jesus está dizendo. E o que Jesus fez? Depois de anunciar o mistério da cruz, o mistério da sua paixão e morte, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu com eles a montanha e aconteceu a transfiguração, revelando que o caminho da cruz é o caminho da glória. Sem cruz, os discípulos não chegarão às alegrias do céu. O primeiro ensinamento que hoje nós recolhemos do Evangelho: o cristão não foge da cruz, o cristão toma a sua cruz. O sofrimento é inevitável.
Todos nós, assim como estamos suscetíveis às tentações, também estamos passíveis dos sofrimentos. Em algum momento da nossa vida, o sofrimento irá bater na nossa porta. Nós vamos passar pelo sofrimento, mas o cristão é alguém que compreende o sofrimento à luz da cruz de Cristo. O cristão é alguém que busca unir os seus sofrimentos à cruz de nosso Senhor. Certo que o sofrimento tem uma finalidade purgativa. O sofrimento tem uma finalidade de transformação. O sofrimento pode provocar em nós conversão, mudança de vida, purificação. Quantas pessoas, a partir do sofrimento, fazem uma experiência profunda de Deus e decorre dessa experiência profunda de Deus uma mudança radical de vida. O cristão não foge da cruz, o cristão abraça a cruz e segue os passos de Jesus, na certeza que toda tempestade passa. Vocês já prestaram atenção? Que toda chuva torrencial passa, a tempestade passa, o furacão passa, causa estragos, mas passa. Assim também é o sofrimento. O sofrimento vai passar. Unindo o nosso sofrimento à cruz de Cristo, nós vamos chegar às alegrias dos céus, nós vamos contemplar a glória de Deus. E o texto é muito sugestivo, porque o evangelista, descrevendo a transfiguração, diz: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, o rosto, na região da cabeça, e as suas roupas ficaram brancas como a luz, roupa que cobre o corpo. Qual é a leitura que os santos da igreja fazem? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, nós somos membros do corpo. Se Cristo está resplandecendo completamente, nós somos chamados a participar da glória de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus nos fez para a glória, Deus nos fez para a vitória, mas antes de chegar à glória, antes de alcançar a vitória, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus. Mas a minha meditação mesmo é sobre a voz que sai da nuvem, que é a voz do Pai. Diz o texto que a voz que saiu da nuvem disse: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai. É sobre isso que nós precisamos meditar neste segundo domingo da Quaresma. A quem devemos escutar? O Pai diz, o Filho. Devemos escutar somente a voz do Filho. Contudo, existem inúmeras vozes que estão ecoando. Se nós não temos discernimento espiritual, nós passamos a ouvir as vozes do mundo, as vozes que não são as vozes das pessoas da Santíssima Trindade, e deixamos de escutar a voz do Filho. E existem 3 vozes que nós não podemos escutar. 3 vozes, vai anotando. Primeira voz, que nós não podemos escutar, porque se nós escutamos essa voz, nós não escutamos a voz do Filho. A primeira voz é a voz do inimigo de Deus. Essa é a primeira voz que nós não podemos escutar. Vocês se recordam do que eu disse no domingo passado? Que existe um único dia no calendário litúrgico da igreja que o diabo fala na liturgia da palavra. Esse único dia é o primeiro domingo da Quaresma, quando nós ouvimos a narrativa das tentações de Jesus. O diabo falou no domingo passado. Isso significa que ele fala tentando Jesus, ele fala tentando cada um de nós. Se nós não estamos atentos, se não somos vigilantes, nós nos deixamos influenciar pela voz do inimigo de Deus. O desenho animado nos ajuda. Sempre tem um diabinho do nosso lado tentando influenciar. Se nós não somos vigilantes, não estamos atentos, o inimigo de Deus vai soprando e nós vamos aceitando. Nós vamos permitindo que o inimigo de Deus determine o que nós devemos fazer. O diabinho está assim, no seu e no meu ombro, soprando as palavras, tentando influenciar a nossa vida. A primeira voz que nós precisamos ignorar é a voz do inimigo de Deus. Nós aprendemos que a finalidade da tentação é conduzir
É isso que o inimigo de Deus quer fazer com os filhos de Deus, levá-los à perdição. E ele fala: se nós não estamos atentos, passamos a ouvir a voz do inimigo de Deus, e ele vai exercendo sobre nós a sua influência, e nós, de maneira passiva, vamos vivendo sob o influxo do inimigo de Deus, sob as moções do inimigo de Deus. A primeira voz que nós precisamos refutar, a primeira voz que nós precisamos ignorar, é a voz do inimigo de Deus. Ele fala, como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado. E pior, ele usa até mesmo a palavra de Deus. Foi o que ele fez com Jesus. Ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Cuidado, porque o inimigo de Deus fala e quer influenciar. Primeira voz, a voz do inimigo de Deus. Segunda voz que precisamos ignorar, a voz do mundo. A voz do mundo está ecoando. As vozes do mundo estão ecoando, sobretudo na era das redes sociais, sobretudo na era das mídias sociais. A voz do mundo está ecoando, querendo exercer sobre nós influência. A voz do mundo está querendo determinar o que você deve vestir, o que você deve comer, quais são os lugares que você deve frequentar. As vozes do mundo estão querendo estabelecer como nós devemos viver, e nós vamos aceitando passivamente a voz do mundo e vamos deixando de ser quem somos para ser aquilo que o mundo deseja que nós sejamos. Foi o que disse o nosso santo Carlo Acutis: nascemos originais, mas morremos fotocópia. Nós deixamos de ser aquilo que somos, filhos amados de Deus, imagem e semelhança do Senhor, para ser aquilo que o mundo deseja que nós sejamos. Cuidado, porque existem vozes neste mundo que querem influenciar a sua vida. E todos nós, todos, somos passíveis de influência. Se nós não estamos conectados com Deus, nós vamos aceitando passivamente e concordando com tudo. Mas todo mundo faz, todo mundo está fazendo. E as pessoas vão dizendo justamente isso: mas todo mundo faz. Por que você não vai fazer? Eu não vou fazer porque eu sou cristão, porque eu não escuto a voz do mundo, eu escuto a voz de Deus. Quem está influenciando a sua vida? Hoje, sobretudo, nós estamos vivendo esse tempo do influência, que quer exercer sobre nós uma influência, determinando como nós devemos viver, o que nós devemos pensar, o que nós devemos aceitar. Vai estabelecendo uma série de coisas e nós vamos engolindo tudo isso passivamente. Deixe de escutar a voz do mundo. Pare de ser, desculpe as Marias, pare de ser uma Maria vai com as outras. Seja você mesmo um filho amado de Deus, um filho que procura em tudo amar e servir o Senhor, um filho que procura agradar a Deus, como nos ensina a Escritura. É preciso amar antes a Deus do que os homens. Eu preciso primeiro buscar fazer a vontade de Deus. É na vontade de Deus que nós vamos encontrar a felicidade. Veja como você está sendo influenciado. Olhe um pouco para si e veja como você tem se rendido às vozes do mundo. Nós vamos nos rendendo. Desculpa, mas vou ter que usar essa palavra. Nós nos comportamos como prostitutas que vão se vendendo para o mundo. Vão se vendendo. Seja você mesmo. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Porque muitas pessoas estão doentes, porque elas estão preocupadas com aquilo que o mundo está dizendo. Se eu não estou de acordo com o mundo, se eu não estou conseguindo atingir aquilo que o mundo estabelece que eu devo atingir, o que acontece? Depressão, angústia. Quantas pessoas estão tirando a vida? Claro que eu não posso generalizar, cada caso é um caso, mas é verdade que o mundo tem exercido sobre nós uma pressão. E se nós não estamos conectados com a palavra de Deus, nós nos importamos com aquilo que o mundo está dizendo e nos esquecemos daquilo que Deus está dizendo sobre nós. Nós ficamos mais preocupados com aquilo que o outro está dizendo sobre nós do que com aquilo que Deus está dizendo sobre nós. Eu fico mais preocupado com aquilo que o meu chefe diz do que com aquilo que Deus diz. Eu fico mais preocupado com o que a minha amiga está dizendo do que aquilo que Deus diz sobre mim. Estão percebendo? Como nós nos tornamos
passíveis e somos influenciados pelas vozes do mundo? Mas ainda tem a terceira voz, e essa é a mais perigosa. Nossa, padre, tem ainda uma terceira mais perigosa do que o diabo? Tem. E sabe qual é essa terceira voz? É a nossa voz. Essa é a voz mais perigosa. Sabe por quê? Porque é fácil você reconhecer que o diabo é do mal. Não é tão difícil você reconhecer que as vozes do mundo não são tão boas, mas reconhecer que a própria voz nem sempre é uma boa voz, isso é mais difícil. É fácil reconhecer que o outro é mau, que o inimigo de Deus é mau, mas reconhecer que a nossa própria voz pode nos influenciar por um caminho que não é um caminho de Deus, isso é difícil reconhecer. Pare de ouvir a si mesmo. Não ouça mais a si mesmo. E quantas pessoas estão ouvindo a si mesmas? É simples. Dizem assim: não, eu sei que a igreja ensina isso, que os mandamentos da lei de Deus prescrevem isso, mas a minha consciência não pesa. Eu não faço mal a ninguém, não faço caridade. O que determina o que é o bem e o mal não é você, é Deus. Não é a sua voz. O que determina não é a sua consciência. O que determina é aquilo que Deus estabeleceu. Estão vendo? Como a voz mais perigosa é a nossa própria voz, pare de ouvir a si mesmo. Quantas vezes também você escuta tanto você mesmo, que você se esquece de quem você é. Você vai criando uma imagem que não corresponde à sua realidade. Você se vê o máximo e não é capaz, portanto, de reconhecer as suas misérias. Enquanto nós não reconhecemos diante de Deus as nossas misérias, a nossa pequenez, não há mudança, não há transformação. Nós vamos viver uma verdadeira hipocrisia. Pare de ouvir a si mesmo, ouça a voz de Deus, pare de se enganar com a própria voz. Ouça a voz do Senhor. É a voz do Senhor que determina o que é o certo e o que é errado. Qual é o caminho que eu devo percorrer, qual é o caminho que eu devo abandonar. É a voz de Deus, não é a sua voz. Cuidado, porque essa é a pior voz. Porque nós imaginamos que essa voz é boa, e nem sempre é boa. Porque só Deus é bom. Só Deus é bom. Se existe bondade em nós, é porque Deus nos concedeu a sua graça. Tudo bem, Pai, e agora o que eu faço com tudo isso? Volto para casa chorando? Não, calma. Porque tem como discernir espiritualmente a voz de Deus das três vozes: a voz do inimigo de Deus, a voz do mundo e a nossa própria voz. Como, Pai? Está aqui diante de nós, palavra de Deus. Aqui está. Veja, é uma boca que fala. Se nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a discernir espiritualmente. Essa não é a voz de Deus, essa é a voz do inimigo. Essa não é a voz de Deus, é a voz do mundo. Essa não é a voz de Deus, é a minha própria voz. Mas se nós não temos intimidade com a voz de Deus, é isso que acontece conosco. Facilmente nós reconhecemos a voz de alguém que é familiar. Você tem dificuldade de reconhecer, mãe, a voz do seu filho? Claro que não. Você é familiar, você tem familiaridade com ele. O esposo tem dificuldade de reconhecer a voz da esposa? Claro que não. Vive gritando na sua orelha, você já sabe. Tem familiaridade. Agora, se eu não tenho familiaridade com a palavra de Deus, com o Senhor que fala, eu vou ser influenciado pelas vozes do mundo. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Nós não temos familiaridade com a voz do Senhor, com a palavra do Senhor. Qualquer voz do inimigo de Deus, qualquer voz do mundo, a minha própria voz exerce uma influência e me leva à perdição. Olha o que nós cantamos hoje no ato penitencial. Senhor, fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra. Fazeis passar da morte para a vida quem ouve a sua palavra. Quem está influenciando a sua vida? É a voz do inimigo de Deus? É a voz do mundo? Ou é a sua própria voz? Cuidado. Cuidado com as modas. Cuidado. São José Maria Escrivá disse: o mundo quer ditar as modas. Nós vamos nos rendendo. Vamos nos abandonando as modas do mundo. Ele disse:
Quando você for tentado a viver segundo as modas do mundo, recorra ao álbum de fotografia do passado e você verá. É verdade. Você começa a olhar o álbum de fotografia do passado, você diz: nossa, como eu tive coragem de usar essa roupa, meu Deus do céu, esse penteado, que coisa horrorosa, porque era moda. Agora, se você usa aquilo que é o sóbrio, você olha e não se arrepende. Claro, o que o santo estava sugerindo? Que nós precisamos ter cuidado, porque nem tudo aquilo que hoje é visto como moda será no futuro. O que isso significa? Que nem tudo aquilo que hoje nós acolhemos, que o mundo está apresentando, vai nos possibilitar entrar no reino dos céus. Cuidado. Não é porque o mundo está dizendo que é bom, que pode, que nós podemos e que é bom. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Quem você está ouvindo? Qual é a sua relação com a palavra? Mas Padre, o Senhor não sabe. Eu tenho glaucoma, miopia, não consigo ler, Padre. Ah, é? Mas hoje não tem desculpa. Porque nós temos inúmeras televisões católicas que transmitem todos os dias a Santa Missa em diferentes horários. Você vai encontrar na liturgia da missa a palavra de Deus. Existem inúmeros aplicativos que contêm a palavra de Deus. Existem inúmeros padres e até mesmo leigos que todos os dias gravam e publicam o Evangelho, fazem comentários, padres que fazem homilia. Não falta recurso para estabelecer contato com a palavra de Deus. Mas Padre, a minha vida é muito corrida. Eu tenho que levar os filhos na escola, eu vou à academia, preciso limpar a casa, fazer comida, ir no banco. Claro que nós temos inúmeras atividades, todos temos. São atividades que são importantes. Mas você tem que primeiro cuidar do essencial. Quanto tempo, Padre? Eu não sei. Cada um de nós vai estabelecer segundo os nossos compromissos. Mas você tem que ter um encontro com a palavra de Deus. Se nós não temos um encontro com o Senhor que fala, as vozes vão nos influenciar. O inimigo vai continuar falando e influenciando. Você vai continuar se rendendo às vozes do mundo. Você vai continuar escutando a si mesmo e ignorando a voz de Deus, porque você não tem familiaridade com a palavra de Deus, com o Senhor que fala. Vamos pedir ao Senhor, neste domingo, a graça para crescer no amor à palavra de Deus, para que nós possamos buscar ouvir com mais atenção o Senhor que fala. O nosso Deus não é como os deuses pagãos, que tem boca, mas não fala. O nosso Deus tem boca e fala. Mas será que nós estamos ouvindo o Senhor que fala? Quem está influenciando a sua vida? Quem é o influencer da sua vida? Deve ser Jesus. Deve ser Jesus. Precisa ser Jesus. Porque do contrário, nós vamos como o povo de Israel no deserto. Vamos nos perder no deserto e não entraremos na terra prometida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, dizendo com fé: Salvai,
Ele unidos, recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus como Abraão. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os governos de várias nações defendam os cidadãos e seus direitos, e tudo façam pelo mais pobre e esquecido. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes e todos que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia chegue a contemplação da sua glória. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que pedem a razão da sua esperança. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que esta Assembleia de Cristãos, à medida que comungam o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelos aniversariantes Vânia Maria Siqueira, Marta Maria, Sabrina de Campos, pelos enfermos, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa, que o Senhor conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor, que no monte da transfiguração nos mandastes escutar o vosso Filho, atendei a oração que o seu Espírito fez nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplamos Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz alvejante. Senhor, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, e em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre. Pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça e nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação.
ser benditos em toda sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa e Te mostramos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos fiéis para a celebração da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor e com o testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará à glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós
vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Reino de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos, então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. E não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medida de noite sem cessar. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Eis que ele é semelhante a uma árvore e à beira da corrente está plantada. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Mestre, como estamos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao monte da amor, para te repousar. Nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
Nós comungamos, Senhor, do mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, por favor. No dia 7 de março, próximo sábado, a Pastoral Familiar irá promover o show de prêmios em prol do encontro de casais. Então nós temos as cartelas, estão à venda no valor de R$20, são 2 prêmios, um televisor de 42 polegadas e o segundo prêmio uma air fryer de 5,5 litros. Vendas com os membros da Pastoral Familiar e na Secretaria Paroquial. Aqueles que puderem nos ajudar comprando, o Valdir está aí, então no final da Santa Missa, você pode adquirir a cartela e colaborar com a nossa Pastoral Familiar, que trabalha com as famílias, que vai promover neste primeiro semestre um encontro de casais. Próximo sábado, primeiro sábado do mês, a partir das 6h30, na Matriz, às 1000 Ave Marias, e ao meio-dia, a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. Sexta-feira, primeira sexta-feira, a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, às 19h30, e após a missa, adoração ao Santíssimo. E recordo que toda sexta-feira, durante o período quaresmal, temos às 6 horas da manhã a caminhada penitencial, seguida da celebração da missa, também na Matriz. E no dia 10 de março, terça-feira, passando a terça-feira próxima, na seguinte, a Noite da Misericórdia, as confissões em nossa paróquia, a partir das 19 horas, às 21 horas, as portas da igreja serão fechadas. Oriento que, quanto antes, venha para as confissões. Acontece que os padres atendem e, terminando antes do horário, por volta das 8h20, 8h30, se terminou os padres, então voltam para as suas atividades. Então você corre o risco de chegar na igreja 8h30, 8h20, 8h15 e não encontrar mais os padres, porque já terminaram de atender as pessoas que estavam na igreja. Então, quanto antes, chegue para as confissões. Também algumas orientações importantes. Primeiro, que a Noite da Misericórdia é uma noite apropriada para a confissão. Então os padres não virão para direção espiritual, aconselhamento, pedir alguma explicação sobre alguma passagem do Evangelho, alguma dúvida de fé. Não é essa a finalidade da Noite da Misericórdia. Os padres virão para a confissão. Então o que nós devemos fazer? Acusar os nossos pecados. É isso que a confissão requer de nós. O arrependimento e acusar os nossos pecados. Para uma boa confissão é necessário um bom exame de consciência. Então vocês vão receber, aqueles que não têm, levem para casa o exame de consciência e se preparem. Teremos aí mais de uma semana para se preparar para a Santa Confissão. Então faça um bom exame de consciência. Talvez você nunca fez uma boa confissão, uma confissão de toda a sua vida. A Quaresma é um tempo favorável à conversão. Então busque fazer um bom exame de consciência. Aqueles que não têm o hábito de se confessar regularmente, geralmente chegam na hora da confissão e dão um branco, ficam nervosos, tensos e acabam se esquecendo. Então você pode fazer uma listinha, então você escreve. Agora cuidado com a listinha, não vai deixar no bolso, coloca para lavar a calça, a mulher encontra seus pecados. Cuidado, né? Toma cuidado. Então faz a listinha, depois joga fora, né? Queima, joga fora. Então você pode fazer, escreve os pecados, e isso ajuda. Então se você não tem o hábito, na hora da confissão você fica ali tenso, nervoso, não consegue se lembrar dos seus pecados. Isso ajuda. Então você faz, reza, pede as luzes do Espírito Santo, vai lendo o exame de consciência, vai pensando na sua vida e você vai anotando aqueles pecados que você se recorda desde a última confissão, ou mesmo algum pecado esquecido do passado. Você pode dizer: padre, esse pecado é um pecado que eu nunca confessei porque não me lembrava dele, agora estou lembrando, quero trazer também na confissão. Ok? Então primeiro, um bom exame de consciência, façam isso. Depois, lembrando que na confissão nós temos que acusar diretamente o pecado. Na confissão nós não fazemos confissão genérica. Confissão genérica é aquela que nós fazemos no ato penitencial da missa, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos de omissão. No fundo nós não estamos falando quais são os nossos pensamentos. Na confissão nós temos que dizer
Quais são os pensamentos? Quais são os atos? Quais são as palavras? Quais omissões eu cometi? Dizer qual é o pecado, porque algumas pessoas confessam de forma genérica. Não, na confissão eu preciso acusar qual é o meu pecado. Não precisa contar a história do pecado, os detalhes do pecado. Então, Padre, eu peguei o meu carro às 6 da manhã, saí, passei no posto de gasolina, abasteci. Não precisa, basta dizer qual é o pecado, acusar diretamente o pecado. Ai, Padre, vai dar vergonha. Eu costumo dizer às pessoas na confissão: ai, Padre, eu tenho vergonha. Que bom que você tem vergonha, você não é um sem vergonha. O problema seria ser sem vergonha. A vergonha é um bom sinal, que você tem consciência que aquilo que você fez não é certo, mas nós precisamos superar a vergonha. Uma vez uma jovem me disse uma coisa muito bonita. Ela disse: o diabo, na hora de pecar, Padre, tira a vergonha, mas depois devolve na hora de confessar. Verdade. Então nós precisamos superar essa vergonha. É mais ou menos assim quando nós vamos ao médico. Se você tem uma ferida nas suas costas, o que você precisa fazer? Você tem que tirar a camiseta. Mesmo que isso cause algum constrangimento, você tem que tirar, porque o médico precisa ver a ferida para prescrever o medicamento. Assim é na confissão. Você não precisa tirar a roupa que cobre o corpo, mas aquilo que esconde o nosso pecado, o pecado que está na nossa alma. É preciso tirar essa vergonha para mostrar o nosso pecado, para que possamos receber de Cristo a cura. Então, acusar diretamente o pecado, dizer qual é o pecado que você cometeu, ok? Então diga: ah, se eu falei mal, falou mal de quem? Porque tem aqui um agravante. Uma coisa é você falar mal de uma coisa que não é tão relevante, outra coisa é você falar mal do Papa. Isso tem uma gravidade maior. Então nós precisamos também indicar a gravidade e mesmo a quantidade, se conseguimos lembrar, se a intensidade, se isso é recorrente na minha vida ou não. Isso é suficiente para que você possa fazer uma boa confissão. Outra coisa, você não confessa o pecado do outro. Então, Padre, nossa, o meu marido, se o senhor convivesse com o meu marido, que homem difícil. Não, você não está ali para confessar o pecado do seu marido, do seu filho, do seu colega de trabalho. Não é para justificar e não é para confessar o pecado do outro. Outra coisa, confesse na primeira pessoa. Então, Padre, a gente, vírgula. Quem disse que todo mundo comete esse pecado? Não. Eu, Padre, é isso que nós precisamos fazer. Por quê? Porque no fundo, você às vezes está falando a gente para querer amenizar. É aquilo que eu falei. A gente se vê como bom, então a gente dá uma tentativa de amenizar. Não, Padre, eu cometi isso, eu pratiquei isso, Porque quem saiu justificado do templo? O publicano ou o fariseu? Foi o publicano. Porque o publicano, eu reconheço diante de Deus que sou pecador. Enquanto o fariseu ficou se vangloriando diante de Deus. Confesse o seu pecado e confesse na primeira pessoa. Então faça um bom exame de consciência. Lembre, a igreja diz que pelo menos nós devemos nos confessar uma vez ao ano. Eu sempre digo, confessar uma vez ao ano, olha, se apresentem que vamos começar o processo de canonização, porque confessar uma vez ao ano está muito santo, viu? O Papa João Paulo II se confessava toda semana. Papa São João Paulo II, hoje é santo da igreja. Aqueles que já estão há mais de um ano sem se confessar, já estão em pecado, impedidos de receber a comunhão, inclusive, porque não estão observando o mandamento da igreja. Então é necessário buscar a confissão. Então você que há muito tempo não se confessa, ou que não fez uma boa confissão, se prepare. Nós não sabemos o dia e a hora que vamos partir desta vida. É preciso estar preparado para celebrar a Páscoa, mas também a nossa Páscoa. Se lembra? A nossa Páscoa. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Cristo está dando a nós as oportunidades de salvação, mas se nós não aproveitamos, somos nós que recusamos o dom da salvação. E depois você vai ver como é bom quando você faz uma boa confissão. O que acontece? Você sai até leve, flutuando, aquela alegria. Por quê? Porque você fez uma boa confissão. A próxima missa depois da confissão vai ser até mais leve, a igreja vai estar mais leve, porque nos confessamos e recebemos de Deus o perdão. Busque a confissão, não deixe essa graça passar, porque nós estamos colocando em risco a nossa salvação quando não aproveitamos. Mas Padre, o Padre é um pecador tanto quanto eu, é verdade, eu acho que até mais, mas foi Cristo quem quis nos dar o perdão através da confissão, através do sacerdote. Depois você fala com Cristo.
Não deixe de receber esta graça de Deus. É Cristo que institui esse sacramento para que nós, através do sacerdote da igreja, possamos receber o perdão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar a mesma glória que Ele revelou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sua frente, alguém caminhava, o povo de Deus era rico em caminho, só tinha esperança e fora estrada, a bênção do povo Senhor. Vezes custava até o amor, povo de Deus, chorando rezava, pedia perdão e recomeçar. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, perdoa essas vezes, não tenho mais nada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, perdoa essas vezes, não tenho mais nada.